Bem, então é isso, não é? Coloca as tuas coisas em prática, dá movimento para isso, sempre confiando no mundo invisível. Ser uma pessoa benevolente significa dizer que, além de pensar em mim, também eu penso no outro, porque se eu desejo um mundo melhor, esse mundo melhor tem que estar primeiro dentro de mim, não é? Então, sobre as 7 leis universais, a primeira diz, de Hermes Trismegisto, né, da Tábua de Esmeraldas, a primeira diz que assim como acima, também é embaixo. Assim como é dentro, também é fora. Então, isso significa dizer o quê? Primeiro, que tudo que está fora de mim, que eu estou observando, é porque também está dentro de mim. Então, fui eu que magnetizei e co-criei aquilo que está fora, tá? Bem, se o que está dentro de mim, aquilo emana uma vibração para fora, obviamente, o que essa vibração vai magnetizar são vibrações compatíveis, não é? Então, se eu estiver numa baixa vibração, numa baixa energia, é o que eu vou magnetizar para mim. Se eu elevar a minha energia, é o que eu vou magnetizar para mim. Se eu pensar em ajudar o outro, se eu fizer isso a partir do meu coração, da minha vontade, não é? Da minha alma deseja fazer isso, automaticamente o que eu vibro pelo outro volta para mim. E volta multiplicado, sempre, em todas as situações, você sabe, né? Tem gente, não tem aquele ditado que diz, desgraça pouco é bobagem? Porque quando começa a acontecer uma coisa, você baixou a vibração, alguma coisa vem para você, ela vem multiplicada. E aí, se você não eleva esse campo, outra coisa vem é pior. Você já passou por isso, né? Uma sucessão de acontecimentos. Na mesma semana, sei lá, bati o carro, depois no outro dia bati o pé não sei aonde, no outro dia chegou uma conta aqui errada, no outro dia... Bom, isso acontece. Todo mundo já passou por isso, mas são aprendizados, né? São experiências. O que está dentro de mim reverbera para o outro, não é? O que está dentro de mim, Neiva, hoje, uma das coisas é a vontade muito grande da minha alma e do meu ser ajudar as pessoas a saírem de estados e de zonas de conforto ou estados em que estão hoje, achando que isso nunca vai passar, porque passa, sim, claro, não é? Eu mesmo sempre falo aqui da minha história, tudo que eu vivi e tudo que eu já passei, que não foram coisas simples, né? Foram coisas muito profundas, muito doloridas na época, mas hoje isso para mim é apenas um exemplo que eu falo para você. Eu falo para você sentir que você também pode sair deste local onde você se encontra. Então, o meu maior desejo é esse. Bem como também minha alma veio para multiplicar e é o meu dever passar e repassar os conhecimentos que eu vou adquirindo através dos meus trabalhos, né? Então, cada vez acesso mais conhecimentos, cada vez expando mais e trago para quem desejar, não é? Trago para quem estiver aberto para refletir e não comprar isso tudo como a verdade absoluta, não é? Claro que não. Para você refletir, para você se transformar numa pessoa independente, uma pessoa autônoma, que não tenha medo, porque já vai sabendo como as coisas funcionam. E eu gosto de ensinar, eu tenho a alma de professora, eu já lecionei para ensino médio e fundamental, e era muito bonito, porque na verdade isso fez parte do meu caminho, da minha caminhada, porque eu fui obrigada a entrar na sala de aula, imagina, não é? E eu, arquiteta formada há um bom tempo, numa boa universidade, me considerava uma boa arquiteta, e de repente tudo começou a parar na minha vida. E na época a minha cunhada, que é tia da minha filha, né? Ela era coordenadora numa escola, ela falou, você pode dar aula, né? Como arquiteta em caráter excepcional, você pode e vai te ajudar, né? Ter uma grana aí, enfim, isso vai te ajudar, você vai receber lá um salário e tudo. E aquilo não me caiu bem, né? O orgulho
sabe, o orgulho, a vaidade de pensar, imagina, como, foi até uma ofensa. Isso daí fazem uns 18 anos, mais ou menos, e atrás, né, 18 anos, e eu pensava, imagina, isso daí é até uma ofensa, eu, arquiteta, não é? Eu que sou tão inteligente, imagina, olha o ego e o orgulho, não é? Mas aí eu fui obrigada, porque eu estava sem nada, e aí eu fui obrigada, e quando eu fui, putz, desculpa aí o puto, tá? Me sentindo muito mal, assim, me sentindo humilhada. Aí cheguei na sala de aula, tipo, a primeira aula foi para uma quinta série, uma sala de aula estadual em Ribeirão Pires, na minha cidade natal. Aquela sala de aula com 40 moleques e meninas, 40 pestinhas ali, e aquilo para mim foi devastador. Meu Deus, eu não sabia nem o que fazer. E voltei para casa arrasada. Mas a minha mentora espiritual, ela falou para minha irmã, né? Falou, ela tá indo assim, se sentindo humilhada, mas você vai ver que em uma semana tudo isso vai estar diferente. E realmente foi, porque eu fui me apaixonando tanto por aquilo. Eu fui me apaixonando por aqueles meninos, aquelas meninas, e como eu dava aula de... Olha só, cheguei a dar aula de desenho geométrico, e de artes, e nas aulas de artes eu podia explorar todos os campos, então eu me conheci muito ali, né? Eu me conheci demais, porque eu comecei a acessar tanta coisa, eu via na sala de aula vários pontos de luz, nossa, até numerologia com eles eu fazia. Eu fazia de um por um, perguntava a data de nascimento, trazia informações, e a gente fazia muita coisa, né? Teatro, música, e todo o meu potencial que eu tinha, que eu vim para fazer, foi desabrochando ali, porque eu tive contato com tudo isso, com música, com pintura. E eu sempre... tem um amigo meu que ele sabe bem disso, né? Que eu sempre reclamava, falava, nossa, eu nasci com... Assim, eu poderia fazer tantas coisas, porque aquilo que eu me proponho a fazer é tão da minha alma, então... pintura, não é? Desenhar, tudo, música, fazer teatro, fazer cenário, arquitetar, e eu achava que isso, e um ponto para mim, em um momento eu achava que isso era ruim, porque eu não conseguia focar em nada na minha vida, né? Eu não sabia se eu tinha que ser só arquiteta, porque eu queria me enquadrar em um padrão, por isso que eu estou contando essa história, não é? Como a vida se apresenta e às vezes a gente não quer ver por causa do orgulho. Então, lecionar me fez receber um dinheiro bacana, que foi uma época muito boa para mim, e eu consegui trocar de carro, porque aí, claro, né, eu transformei muitas coisas na minha vida, me fez estar perto de jovens e adolescentes, que depois eu descobri o potencial que eu tenho com essa molecada e por que eu tenho esse potencial com eles. Me fez descobrir toda a arte, descobrir, assim, colocar em prática toda a arte. Olha, eu montei grupo, veja bem, até grupos de coral eu montei com eles, a gente cantava, a escola saía, se apresentava, e foi uma época muito boa, onde eu expandi muito, não é? Mas aí eu expandi muito, depois chegou um momento que aí eu tive que sair dali. E aí eu ficava falando de novo, poxa, mas o universo é fogo, né? Agora que eu tô aqui gostando, aí a minha caminhada precisou ir para outro lugar, tá? Precisou ir para outro ponto. E não foi uma transição fácil para mim, porque depois de novo eu estava presa ali, porque eu queria ficar ali com aquelas crianças, com aquilo. Só que o meu trabalho seria muito expansivo na frente. Naquele momento eu não tinha maturidade para enxergar aquilo. E tudo isso, todo esse meu histórico da arquitetura, não é? Do magistério e outras coisas tantas que eu desenvolvi, foi tudo para chegar até aqui hoje, né? Chegar até aqui e ter toda a firmeza que eu tenho hoje em falar para você e desenvolver vários projetos que a egrégora me conecta e passa para mim através dos meus potenciais, tá? Então, para eu me reconhecer dentro disso tudo, claro que eu tive que sofrer, tive que ter perdas, né? Chorei muito sozinha, já fiquei desesperada, já fiquei sem nada, voltei e atingi muitas coisas. Isso tudo foi para chegar até aqui e estar desenvolvendo esses projetos de auxílio às pessoas, não é? Então, e acessar algumas informações que a pessoa não tem, e é uma forma de chegar até você, até as pessoas que precisam.
Então, esse é mais um pedaço da minha história, que foi todo o conteúdo e foi tudo o que aconteceu, que teve que acontecer para eu chegar até aqui. Tive que ter os pais que eu tive, não estou reclamando deles, mas eu sempre falo, né? Como eles foram, né, na nossa criação e como agiram em tudo isso, que eu tinha aquela mágoa deles, mas eu entendi que o meu pai tinha que agir daquela forma, porque tudo isso era para me pressionar a sair da minha zona de conforto, porque a gente nasce, renasce, e quando você nasce, você esquece muita coisa, menos dos seus conhecimentos, e para você acessá-los, você precisa ser pressionado como uma semente. Quando você planta uma semente na terra, e ela, para poder brotar, a terra pressiona essa semente. Tá? Então, se a gente não vai pelo amor e não segue aí o coração, porque antes eu não segui o coração, eu segui o quê? O meu ego, né? A minha vaidade, porque imagina que eu queria ser vista como essa pessoa que faz tudo isso hoje. Não, hoje eu adoro, né? Eu até gosto de falar e sou super assumida aí nas minhas loucuras, mas eu tô falando coisa de 30 anos atrás, não é? A minha caminhada de 30 anos atrás, porque eu sempre fui bem espiritual assim, mas quando eu fiz 19, 20 anos, eu conheci uma pessoa que é outra referência minha, que é o professor Hermínio Reis, né, que hoje ele já se foi para outro plano, mas ele fez uma grande diferença na minha jornada, né? Um cara ufólogo, que conhecia muitas coisas, e ele me conheceu e ele me achou interessante. Então, eu também vim de vários processos aí para poder estar aqui hoje falando com vocês, tá? Bom, vou finalizar essa fala no próximo áudio e a gente se encontra lá.